Nas últimas horas, a tensão no Oriente Médio voltou a subir de forma significativa, com sinais mais concretos de uma escalada envolvendo diretamente Israel e forças ligadas ao Irã, criando um cenário que exige atenção redobrada não apenas de governos, mas também de investidores e da população global, que mesmo distante geograficamente, pode sentir os impactos dessa crise. Esse aumento de tensão não é um evento isolado, mas sim parte de um processo contínuo que vem se intensificando ao longo dos últimos meses, com episódios recorrentes de ataques, respostas militares e movimentações estratégicas que mostram claramente um ambiente cada vez mais instável e difícil de prever. Se você quer acompanhar análises diretas, com contexto e sem sensacionalismo, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda a levar informação de qualidade para mais pessoas e fortalece conteúdos que realmente explicam o que está acontecendo no mundo. Os relatos mais recentes indicam um aumento consistente de ataques na região norte de Israel, especialmente em áreas próximas à fronteira com o Líbano, onde a tensão já era considerada elevada e agora apresenta sinais claros de intensificação. Grande parte dessas ações está associada ao Hezbollah, grupo que possui forte presença militar e influência regional, sendo considerado um dos principais atores nesse cenário de confronto indireto. O Hezbollah tem ampliado suas operações com o uso de foguetes e outros armamentos, pressionando as defesas de Israel e forçando respostas rápidas por parte das forças israelenses. Essa dinâmica de ataque e contra-ataque cria um ciclo perigoso, onde cada ação aumenta o risco de uma escalada ainda maior, tornando o ambiente cada vez mais sensível a erros de cálculo. É importante destacar que, apesar das informações que circulam nas redes sociais, muitas vezes de forma exagerada, não há confirmação sólida de um ataque direto massivo do Irã, com dezenas de mísseis balísticos contra Israel. O que se observa, na prática, é um modelo de guerra indireta, no qual o Irã exerce influência por meio de grupos aliados, mantendo pressão constante sem se envolver diretamente em um confronto aberto. Esse tipo de estratégia permite prolongar o conflito sem ultrapassar imediatamente o limite de uma guerra total entre Estados, o que teria consequências muito mais amplas e difíceis de controlar. Enquanto isso, Israel continua utilizando sistemas avançados de defesa, como o Iron Dome, que intercepta grande parte dos projéteis lançados contra áreas urbanas. Esse sistema é altamente eficiente e já evitou inúmeros danos, mas não é infalível, especialmente em cenários onde há um grande volume de ataques simultâneos. E é justamente esse aumento no volume de disparos que preocupa especialistas, pois pode levar à saturação dos sistemas de defesa. Outro ponto extremamente relevante é que os ataques continuam concentrados em Israel, sem confirmação de ações diretas contra bases dos Estados Unidos no Golfo. Essa distinção é fundamental para entender o nível atual do conflito, já que um ataque contra forças americanas poderia desencadear uma resposta imediata e ampliar drasticamente a escala da crise. Por enquanto, o conflito permanece dentro de um padrão regional, mas com um nível de tensão que não pode ser ignorado. O Irã continua sendo um dos principais pontos de atenção estratégica, mesmo sem uma atuação direta confirmada nesse momento. Sua influência indireta mantém o equilíbrio da região extremamente instável, funcionando como um fator constante de pressão. A fronteira com o Líbano se consolidou como um dos principais focos de tensão, com trocas frequentes de ataques e um ambiente de risco elevado. Esse tipo de situação aumenta significativamente a chance de erro de cálculo, onde uma ação pode ser interpretada como escalada e gerar uma resposta mais agressiva. Além disso, a Síria também aparece como um possível ponto de expansão do conflito, considerando seu histórico e posição estratégica. Quando analisamos o impacto global, fica claro que o Oriente Médio continua sendo uma rédea-chave para o fornecimento de energia. Qualquer instabilidade nessa área afeta diretamente o mercado de petróleo, que reage rapidamente a riscos geopolíticos. Se o preço do petróleo sobe, o efeito é imediato e se espalha por toda a economia global. Combustíveis ficam mais caros, o custo de transporte aumenta e isso pressiona a inflação em diversos países. Esse impacto chega até economias como a do Brasil, afetando diretamente o custo de vida da população. Investidores ao redor do mundo acompanham esses movimentos com extrema atenção, ajustando estratégias diante do aumento da incerteza. Ativos considerados mais seguros tendem a se valorizar, enquanto investimentos de maior risco enfrentam maior volatilidade. Isso mostra como conflitos geopolíticos têm impacto direto sobre o mercado financeiro e o dinheiro das pessoas. Um dos maiores temores dos especialistas é a possibilidade de um confronto direto entre o Irã e Israel. Esse cenário seria extremamente perigoso, pois poderia envolver rapidamente outras potências e transformar um conflito regional em uma crise global. Até o momento, esse limite ainda não foi ultrapassado, mas o risco permanece presente e exige monitoramento constante. Cada movimento
Cada resposta e cada decisão estratégica pode alterar completamente o rumo dos acontecimentos. Outro fator relevante é o volume de informações que circula em momentos como esse, muitas vezes sem confirmação adequada. Boatos e exageros se espalham rapidamente, aumentando o clima de medo e incerteza. Por isso, é fundamental analisar os fatos com cautela e buscar informações confiáveis. O cenário atual é grave, mas ainda está dentro de um certo nível de controle, embora esse equilíbrio seja extremamente frágil. A qualquer momento, uma mudança pode ocorrer e alterar completamente o cenário. Além do impacto militar, há também consequências políticas importantes, com países ajustando estratégias e reforçando alianças. Essas decisões podem influenciar diretamente o equilíbrio global de poder. Empresas globais, especialmente dos setores de energia e logística, também são diretamente afetadas. Qualquer interrupção ou aumento de custo pode gerar efeitos em cadeia na economia mundial. Outro aspecto importante é o impacto psicológico, já que em momentos de incerteza, o consumo tende a diminuir. Esse comportamento pode desacelerar economias inteiras, mesmo sem impacto direto do conflito. Além disso, cadeias globais de suprimentos podem ser afetadas, especialmente se rotas estratégicas forem comprometidas. Isso pode gerar atrasos, aumento de custos e escassez de produtos. Seguradoras também reagem rapidamente a esse tipo de cenário, elevando preços de cobertura em regiões de risco. Esse aumento de custo acaba sendo repassado ao consumidor final. Bancos centrais passam a monitorar de perto os efeitos inflacionários, podendo ajustar taxas de juros. Essas decisões impactam diretamente crédito, investimentos e crescimento econômico. Governos também começam a repensar suas estratégias energéticas, buscando reduzir dependência de regiões instáveis. Isso pode acelerar investimentos em fontes alternativas de energia. No campo militar, há aumento de exercícios estratégicos e reforço de defesas. Esse tipo de movimentação eleva ainda mais a tensão global. Outro ponto relevante é a guerra cibernética, que se intensifica em cenários de conflito. Ataques digitais e disputas por informação tornam o ambiente ainda mais complexo. Além disso, há um impacto humanitário significativo, com populações civis sendo diretamente afetadas. Deslocamentos, perdas e insegurança fazem parte desse cenário. Organizações internacionais tentam atuar para conter a escalada e oferecer apoio humanitário. No entanto, nem sempre conseguem resultados imediatos. A pressão global aumenta à medida que o conflito se intensifica, e decisões precisam ser tomadas com rapidez e precisão. Os mercados financeiros reagem em tempo real a cada nova informação. Isso mostra o nível de sensibilidade do cenário atual. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo análises completas como essa. Os próximos dias serão decisivos para entender os rumos desse conflito. O mundo está atento a cada movimento, e qualquer mudança pode ter impacto global. Mesmo longe da região, você pode sentir os efeitos dessa crise, seja no custo de vida, nos investimentos ou na economia. Por isso, acompanhar esse tipo de informação é essencial, e entender o contexto pode fazer toda a diferença nas suas decisões.